Olá, caros alunos, professor Evandro, História. Vamos fazer agora a segunda revisão de conteúdo. Nós fizemos a primeira, né? E passamos para vocês na aula anterior, né? E agora nós vamos falar sobre a segunda revisão, né? O terceiro bimestre, né? E a revisão, ela compreende as aulas de número 15, 16, 17, 18 e 19. Ok? Eu quero que vocês me acompanhem com bastante atenção, né? Para a gente poder fazer os pontuamentos necessários, né? E apontamentos necessários e fazer, né? Todo comentário necessário também para que vocês possam esclarecer qualquer possível dúvida. Tá ok? Então vamos lá. A gente vai falar primeiramente sobre a pirataria e colonização na América 2, porque na aula 14 nós falamos na primeira parte, né? Porque é um conteúdo muito grande e a gente precisa dividir ele em algumas partes, né? Nesse caso, a gente colocou a pirataria e colonização da América, né? Em 3 partes, 1, 2 e 3. Tá legal? Muito bem. Então, o que acontece? A Espanha, como nós vimos, né? Ela foi o país que conseguiu colonizar a maior parte da América, né? Dividindo através do Tratado de Tordesilhas, né, a porção oeste, né, da América, enquanto Portugal ficou com a porção leste da América, né. E era necessário, então, para escoar toda essa produção, né, toda essa riqueza, né, através da América pelo Atlântico, né, era necessário criar uma marinha mercante, né, bastante forte, né? Daí que foi necessário então criar as frotas e galeões de guerra, né? Para proteger justamente essa sua marinha, né? E claro, os seus domínios coloniais na América também, porque é uma vasta área, né? Gigantesca, né? Podemos assim dizer, né? Que correspondia ao Império, né? Espanhol. Então, uma marinha mercante era fundamental, né? Que fosse muito bem armada, né? Com muitos navios, né? Então, esse sistema funcionou muito bem até o século XVI, né? Só que a pirataria, que era muito intensa, né? A atuação dos corsários também foram muito intensas, né? Se intensificou muito no século XVII, né? Onde eles faziam saques, né? Extraíam, através do roubo, né? Da pilhagem, né? Eles extraíam recursos, né? Desses navios, né? Saqueando eles, né? Lembramos que também, né, foi um recurso muito utilizado a pirataria, né, e o corsário, né, foi muito utilizado pelas coroas da França, da Inglaterra e da Holanda. Por quê? Porque esses países não participaram, né, dessa divisão do Novo Mundo. Apenas Portugal e Espanha foram os dois países favorecidos, né, pela descoberta desse novo continente, né, vamos dizer assim, do Novo Mundo, né? Então, o que acontece? Esses piratas e corsários então foram se fixando em vários pontos das Antilhas, que corresponde àquela área ali, né? Várias ilhas, né, que tem ali na América Central, próximo hoje, né, dos Estados Unidos, né? Então eles fizeram ali o seu QG, né, o seu quartel-general. Então, de acordo com a divisão, né, feita pelo Tratado de Tordesilhas, né, o Caribe pertencia à Espanha, né? Isso no papel, mas na prática não era bem assim. Por quê? Né? Porque justamente esses países que nós citamos anteriormente, França, Holanda, Inglaterra, eles não se conformavam dessa divisão, né? Eles não aceitavam essa divisão, né? Esse tratado que foi deixou eles excluídos, né, desse novo mundo, né? Então, o que acontece? Essa intensa pirataria, né, a atuação dos corsários, né, foi enfraquecendo gradativamente a coroa espanhola, né? Então, várias ilhas passaram a ser abandonadas, né? Então, a Espanha ela priorizou algumas partes, né, da América, sobretudo mais ao sul, da onde hoje é do México, né, para o sul, né? E então os piratas, né, passaram então a ocupar pequenas ilhas, né, entre elas, né, ali do Caribe, né. Os holandeses, por exemplo, passaram a ocupar algumas ilhotas, ingleses, por exemplo, se apropriaram da Jamaica, né. Os franceses de algumas ilhas como Martinica, Guadalupe, né, e depois foram avançando esses seus domínios, né, ao lado da costa ocidental,
chegando até a ilha de São Domingos, né? Então, esses novos donos, né, da região que ele pertencia à Espanha, começaram então, por causa do clima favorável, o solo favorável, né, a plantar cana-de-açúcar. Né? A cana-de-açúcar tinha um valor muito grande no mercado europeu. Né? Então, essas companhias de comércio, né, que comercializavam, né, esses produtos aí, e investidores também particulares, né, passaram a comprar terras nessas ilhas, né, e passaram a financiar também a construção de engenhos de açúcar. Muito semelhante, né, ao que aconteceu aqui no Brasil também. E um detalhe muito importante é que a mão de obra, né, de negros, né, vindos da África, né, negros escravizados, né, foram sendo regimentados, né, trazidos justamente nesse período para trabalhar nessas engenhos de cana-de-açúcar nessa parte, né, da América. Então, o que acontece? O norte da América, né, que também pertencia à Espanha, né, ela ficou praticamente esquecida pelos espanhóis. Né? Apenas o México e a Flórida, né, que corresponde àquela parte norte ali da América, tiveram alguma atenção, né, dos espanhóis. Né? E um grave problema, né, de poder tomar conta de toda essa área que pertencia à coroa espanhola era o custo, né, de colonizar o sul, né, que era extremamente rico, né, em metais preciosos, sobretudo ouro e prata, né, e defender também as ilhas do Caribe. Né? Não havia estrutura para isso. Nenhum país tinha uma estrutura suficiente para fazer isso. Então, os europeus, né, tiveram, dessa forma, um menor interesse na América do Norte, sobretudo os espanhóis, né, principalmente aquelas regiões mais ao norte. Né? Por quê? Porque o plantio da cana-de-açúcar era desfavorável, né? O clima, né, não favorecia esses produtos que eram de grande valor comercial na Europa, como, por exemplo, açúcar, cacau, tabaco, né? Que eram os produtos coloniais enviados para a Europa. Então, o clima temperado desfavorecia. Então, eles praticamente não tiveram algum interesse naquela região a princípio. Né? Mas as regiões sulinas do sul, né, da América, que hoje é os Estados Unidos, né, aí sim já tinha um solo e um clima mais adequados para as lavouras tropicais, que tabaco, cacau, né, cana-de-açúcar era favorável. Né? Então, foi onde se foi estabelecido, né, as primeiras colônias. O rei da Inglaterra então passa, né, a autorizar diversas companhias para organizar justamente essa colonização. Então, esse processo de colonização se deu justamente por causa do interesse em poder utilizar-se do plantio desses produtos de grande valor no mercado, né? Produtos tropicais, podemos assim dizer. Né? E o que acontece? Em 1620, então, se inicia, né, ao norte da Virgínia, né, por uma iniciativa de protestantes, sobretudo os puritanos, né, e calvinistas, né, ingleses perseguidos pela coroa no século XVII, que foram os primeiros colonizadores, né, foram as primeiras pessoas a povoar essa região aí. Né? Então, eles fugiram, imigrantes, fugitivos, né, né, não exatamente esse termo, mas fugidos, né, dessa perseguição da coroa inglesa, ok? Muito bem. E aí o que acontece? Vamos à pirataria e colonização na América 2, né? Então, foram justamente essas pessoas, né, sobretudo os puritanos, calvinistas, que fundaram as 13 colônias da América do Norte, né, que fica naquela porção litorânea, né, a leste, né, de hoje, né, do chamado Estados Unidos. Né? E uma coisa interessante é que todas essas 13 colônias, né, eram colônias, mas eram divididas, né? Tinham vários nomes, né? E todas elas gozavam de grande autonomia, né, por parte da coroa britânica. Né? Então, ela foi uma colonização que a gente chama de povoamento, que diferencia da chamada colonização de exploração. Né? Ela era formada basicamente, na sua grande maioria, por protestantes, mas havia também católicos entre essas pessoas, esses novos, né? Esses novos colonizadores. Né? E como a gente disse, né?
e eles começaram a povoar a Nova Inglaterra. Por que Nova Inglaterra? Porque era uma extensão, né, da Inglaterra agora no Novo Mundo, né? Eles eram fugitivos, né, de perseguições religiosas, né, e passaram então no início da colonização, né, muitas dificuldades porque não havia nenhum tipo de apoio por parte da coroa, né? Além do mais, o solo era um solo difícil cultivo, né, muito difícil para a agricultura, né? Havia ataques constantes, né, de povos indígenas que já moravam ali, como no caso brasileiro, né? Além do clima também, que é um clima temperado, né, e muito frio, sobretudo no período do inverno, né? Já nas colônias centrais, né, elas se voltaram mais para o comércio de grãos, voltado para o comércio interno, ou seja, não era para exportação, era para comercializar ali entre si, né? Então, daí vem essa denominação, né, que se chama aquelas colônias centrais ali, que essas colônias centrais é uma porção, né, que ficava entre o norte e o sul das 13 colônias, né? Eram chamados de celeiros da América, né, que era baseado principalmente no trabalho familiar, né, e em pequenas propriedades, ok? Muito bem. Então, já no sul, né, ela tem uma estrutura muito diferente, tanto do norte quanto do centro, né? Por quê? Porque ela estruturou-se de acordo com o sistema colonial de exportação, sobretudo de dois produtos, né? O algodão e o tabaco. Isso é muito comum a gente ver nos filmes, né, até os dias de hoje, né? Os negros trabalhando em lavouras, né, de algodão. E toda essa produção era voltada para o comércio externo e utilizava-se também de mão de obra escrava. Daí que muitos negros, né, escravizados foram trazidos, foram capturados, né, e exportados, né, como produtos, né, como mão de obra escrava para a América trabalhar, sim, mas trabalhar em qual parte, que colônia? Nas colônias do Sul, tá ok? Então a gente verifica, por exemplo, até o dia de hoje, que uma grande porção, né, da população negra dos Estados Unidos, né, afrodescendente, podemos assim chamar, nessa antiga área, né, que se chamava 13 colônias, tá ok? Já a colonização, que corresponde hoje ao Canadá, ela foi iniciada inicialmente pelos franceses, né, na segunda metade do século XVI, né, sendo que o que acontece, né, mercadores e nobres ricos, né, começaram a criar uma empresa para investir nessa região, que se chamada Nova França, né, aproximadamente ali na primeira década do século XVII, né, em 1613. Tá legal? Agora, as relações, né, a presença, por exemplo, de um novo habitante nessa área, que era o branco, né, europeu, inglês, né, tanto quanto os franceses também, levou a um conflito com aqueles povos que eram nativos da região, né, principalmente os algoquinos e os iroqueses, né, e então eles estavam sempre em guerra, né, com os europeus, né. E depois isso vai mudar um pouco, né? Depois vão passar a se comercializar um com o outro, né? Mas havia muita constante guerra, né? Então eles variavam, outra hora com guerra, outra hora comercializando. Sendo que a colonização francesa na América do Norte, né, foi menos intensa do que a inglesa, né? Quer dizer, essa colonização francesa foi menos intensa, né? Tanto hoje que no Canadá, né, a maior parte da população que é constituída de né, anglo-americanos, né, e franco-americanos, elas são basicamente, na sua maioria, formadas por ingleses, né? E ela se limitou no início, né, ao comércio de peles, né, essa parte francesa, enquanto a inglesa, né, ela se baseava no povoamento, ou seja, na ocupação das terras nessa região que hoje é o Canadá, nessa área que hoje é o Canadá, ok? Já a África Centro-Ocidental, no tráfico de escravos, nos leva a gente a pensar no período, né, em que foi feito esse processo, né, de captura, né, de comércio dos escravizados negros, né, trazidos, né, à força da África. Então, a gente vai dar um destaque muito grande agora ao Congo, né?
Vamos conhecer ele e entender por que ele foi um grande, né, vamos dizer assim, fornecedor de mão de obra escrava, né, para a América. Bom, o Reino do Congo era um reino muito grande e centralizado, muito rico, muito poderoso, que dominava uma vasta região, tanto litorânea quanto se estendia, né, até grande parte do interior. Né? Eles se dedicavam muito à questão da agricultura e utilizavam-se também do sal marinho como forma de comercializar com as áreas mais para o interior. Né? O Reino do Congo, né, o poder ele era centralizado na mão do rei. Né? O rei era uma figura central, né? Uma figura de destaque. Né? Súditos, nobres, né? Todos eles estavam submissos, né? Principalmente em época de guerra, né? Com seus vizinhos, né? A lutar, inclusive os nobres, ao lado das pessoas que eram escravizadas, no período de guerra eram capturadas e transformadas em escravos, né? Em favor do rei, né? Em submissão ao rei, tá ok? Então, durante muito tempo, né, anos afora, né, o Reino do Congo ele foi o reino dominante, né, entre os seus vizinhos ali. Por que isso? Porque os outros reinos não eram tão centralizados como ocorria com o Reino do Congo. Né? Então, isso dificultava, né, que as forças militares pudessem se organizar para dominar, por exemplo, uma invasão, por exemplo, a uma determinada tribo, até eles se organizarem, né, para que pudesse o exército, né, combater. Então isso era muito problemático e causava justamente essa submissão aí. Enquanto o Reino do Congo era centralizado, já tinha um exército formado e tudo. Só que no século XV, os portugueses começaram a iniciar um processo de exploração no litoral africano, em busca de quê? Inicialmente, essa exploração ela se deu na busca de metais preciosos e rotas de comércio, né? Em 1484. Né? Por isso que eles desembarcaram no Reino do Congo. Né? O próprio rei, né, que era chamado de Manicongo, né, se converteu ao cristianismo e recebeu, né, o nome de Dom João I, que era o nome de batismo, né, o nome de cristão, podemos assim dizer. Né? E ele se submete, de certa forma, né, nessa estabelecimento, né, desse pacto, né, com os portugueses, né, e ele passa a impor a religião católica, né, cristã, ao seu reino. Né? Mas foi no reinado do seu filho, Dom Afonso I, né, filho de Dom João I, que o cristianismo chegou ao seu auge, né, quando a religião foi se tornando cada vez maior, né, a toda a população do Reino do Congo. Né? Então, isso foi aproximando ainda mais o Reino do Congo a Portugal. Tanto, né, que eles passaram a estabelecer, por exemplo, no Reino do Congo, dar o nome, né, a corte, né, criar uma corte em que você tinha, por exemplo, duque, arqueduque, né, e assim outras denominações muito comuns, né, na monarquia portuguesa. Né? Então, Dom Afonso, que era filho do Dom João I, né, recebia diversos objetos, sobretudo os bélicos, né, militares, que tornavam o Reino do Congo mais poderoso do que os vizinhos. Né? E o que Portugal recebia em troca? Né? Claro, né, a compra de escravizados, né, à medida que o Congo, né, como era comum as lutas, né, entre os povos, né, vizinhos, e à medida que eles tomavam as pessoas prisioneiras de outros reinos, eles os tornava escravos, né, escravizados, né, e eram eles justamente que eram o quê? Comprados pelos portugueses, né, dando em troca aos portugueses, né, justamente esses objetos bélicos, que eram cavalos, né, mosquetes, né, quer dizer, tudo que pudesse, né, servir como material, né, de guerra, né, que o tornava o Reino do Congo um reino mais poderoso que seus vizinhos, é óbvio. Né? Então, essa troca se dava justamente isso, né, escravizado de um lado e produtos bélicos de outro. E esse negócio se tornou o quê? Com o passar do tempo? Altamente lucrativo, né, para os congoleses, né, que eles passaram não apenas a capturar, né, quer dizer, fazer de escravos, né,
para comércio, as pessoas que eram dos conflitos que eles tinham, vamos dizer assim, de maneira comum, como se via, né, nas décadas, nos séculos anteriores, mas agora não. Eles passaram aí mais para o interior em busca de capturar crianças, mulheres, jovens, homens, né, para vender aos portugueses, né? Era um processo agora de captura mesmo no interior, né? Então, o que acontece? Esse reino do Congo, né, ele passa por um enfraquecimento. Por quê? Dom Afonso I, né, assim que ele morre, houve uma disputa muito grande, né, que veio enfraquecer esse reino pela luta, né, entre eles, né, que quem deveria ser o sucessor do trono. Né? E com esse enfraquecimento do reino do Congo, né, outros reinos, né, passam, né, outros guerreiros também, juntamente com camponeses que eram explorados pelos nobres, né, eles passam então a lutar contra, né, o reino do Congo, né, que agora estava enfraquecido por essas disputas internas, essas guerras civis, e eles então passam a fazer o quê? Eles passam então a dominar o reino do Congo. O reino do Congo é praticamente quase todo destruído, né? E eles então que passam da condição de dominador para dominado. Então eles passam a ser escravizados e exportados agora para a América. Ok? Agora, além do reino do Congo, próximo à ilha de Luanda, né, existia um reino chamado Nodongo, né? Que era um reino muito comum, né, como todos os outros também. Né? Ele passou a ser chamado de Angola, né, porque o rei Nodongo, né, tinha o título, ou Nedongo, né, tinha o título de Negola. Então, Negola ficou Angola. Né? Então, o que acontece? Através do tráfico clandestino feito pelos habitantes da ilha de São Tomé, eles criaram em 1926 um tráfico clandestino para escravizar pessoas, né, de uma região ao sul do reino de Nodongo. Né? E esse tráfico de clandestino, né, de milhares de escravizados, né, eram trocados por quê? Arma de fogo, né? E tiveram como destino todos esses escravos, né, praticamente, né, exclusivamente com destino à América. Né? Ok? E então os portugueses passaram a estabelecer em Angola, na África, né, a partir da fundação da cidade de São Paulo de Luanda, né, uma fundação, né, fundam a cidade de São Paulo no ano de 1576, ok? E, claro, né, na época se buscava todos os reinos, né, encontrar metais preciosos. Então, por isso eles criaram, né, a capitania e a governança de Luanda, na tentativa de conquistar e colonizar o continente, cada vez mais, né, em busca de metais preciosos. Né? E aí eles foram então fazendo o quê? Construindo fortificações, igrejas, casas, né? E assim sucessivamente, né? Porque já que eles estavam estabelecidos, era necessário, né, ter uma condição, né, para eles sobreviverem, né, e viverem durante muito tempo naquele lugar ali, explorando o máximo que eles pudessem para enriquecer. Só que essa busca por metais preciosos, né, não deu certo, né, porque essa busca por metais preciosos que eles acreditavam, os portugueses, que encontrariam no interior, não aconteceu. Sendo assim, o que eles fizeram? Eles permaneceram no litoral, né, explorando o tráfico de escravos, né, a partir das lutas constantes, né, que havia entre os reinos, né, como a gente falou anteriormente, e embarcavam eles então, sobretudo, para o Brasil. Né? Então, como ele se tratava, né, de um comércio, né, de um negócio altamente lucrativo, né, alguns reinos como França, Inglaterra e Holanda começaram a ter interesse pelo comércio de escravizados também na costa da África, como já faziam os portugueses há algum tempo. Né? E isso acabou ameaçando, né, o monopólio dos portugueses. Né? E por que França, Inglaterra e Holanda não fizeram isso há mais tempo? Porque elas estavam envolvidas em questões, sobretudo religiosas, né, com a reforma, né, a reforma protestante. Né? À medida que eles foram resolvendo esse problema, eles então passaram a ter mais tempo, né, um olhar, sobretudo, para esse comércio que enriquecia aí os portugueses. Né? Então, o que foi feito? Né? Eles instalaram, os portugueses, né, um forte em Ambaca. Né? Quem era o rei, né, Nodongo na época? Né?
o rei chamava-se Mebande, né? Então ele ficou muito satisfeito porque era muito próximo, né, da capital, né, do seu reino, né? Então ele passa a declarar guerra aos portugueses. Só que percebendo uma necessidade de entrar, né, não ter muitas perdas, não, com os portugueses, né, enfraquecendo o seu reino, né, nesse conflito com os portugueses, ele manda, né, como embaixadora a sua irmã, né, Nzinga, né, que logo após a sua morte, né, que isso não foi não foi um acordo de um dia só, nem de uma semana, né, isso levou muito tempo, né, ela assume o poder, né, torna-se então a rainha de Nodongo, né, e ela torna-se então uma rainha guerreira. Por quê? Porque onde se fazia, né, as chamadas feiras, né, para libertar, para vender, né, os escravos, o que ela fazia? Ela atacava essas feiras, libertava os escravos, né, e o que ela fazia? Ela aproveitava para que ela pudesse então arregimentar, né, trazer esses escravizados agora libertados, né, para lutar com ela contra o tráfico, né, negreiro na sua região, né, no seu reino. Né? Então, o que acontece? Uma das estratégias que ela utilizou-se para isso, eles não fizeram isso sozinhos, né? Foi contar com o apoio dos temidos Jagas, né? Que eram especialistas em tática de guerrilha, né? Quase sempre era um ataque surpresa, né? E as crianças nos temidos Jagas, né? Elas eram desde muito pequenas, elas eram instruídas, né, para essa prática, né? Eles eram guerreiros natos, podemos assim dizer, né? E eram treinados para isso desde a mais tenra infância. Então, o que acontece? Diante das constantes guerras com Nzinga, né, e da aliança, né, que ela fez também com os holandeses, né, que haviam tomado a cidade de São Paulo de Luanda em 1641, né, os portugueses então buscam um acordo de paz com Nzinga, né? E aí, o que ela faz? Ela faz esse acordo com os portugueses, né? Esse acordo de paz, né? E ela aceita, então, o cristianismo no seu território, né? Estabelecendo relações comerciais estáveis, né, com os portugueses em Luanda, né? Mas ela, então, assim consegue, né, que o seu reino se torne independente. E uma interessante que ela deixou podemos assim dizer, uma herança, né, de que as várias sucessoras, né, do seu trono foram todas elas mulheres, e também não apenas isso, né, não eram apenas mulheres, né, mas também praticamente elas que foram sendo as rainhas, né, guerreiras ali do seu reino, né, como sucessoras, né. Então vamos voltar aqui a questão da África, né, ocidental no tempo do tráfico de escravos, né, Yorubas, Fons, Gegés e Alçais. Inicialmente não vai dar para a gente falar sobre todos, a gente vai dar um enfoque aos Yorubas, tá ok? Muito bem. Lembrando que a gente está falando do tráfico, né, de escravos, né, nessa porção ocidental, né, da África, que corresponde à porção oeste da África, né, onde estão hoje os países como Benin, Nigéria, Togo, Gana, Mali, Burkina Faso, Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa, Guiné, Senegal, Níger, né, e etc, etc. Né? Então, nessa região aí, né, que corresponde a esses países hoje, né, existem muitos reinos e povos muito diferentes entre si. Né? Mas três grupos, né, se destacavam, né, porque se destacam, né, no nosso estudo, porque eram aqueles que falavam a língua Yoruba, Gegé e Fon. Né? Por quê? Porque foram eles que se envolveram no tráfico de escravos, né, do Atlântico. Né? Então, por isso que a gente está dando esse destaque. A gente está dando esse destaque a esses povos aí. Agora, os mais poderosos reinos, né, de língua Yoruba envolveram-se diretamente no tráfico de pessoas escravizadas pelo Oceano Atlântico. Né? E um desses reinos, né, ele é chamado de Oió, né, que chegou a ser o maior exportador de escravos da América por um certo período de tempo. Né?
Mais tarde, é óbvio, né, como aconteceu na maioria dos reinos, né, esses próprios vendedores de escravos, né, de escravizados, né, eles viriam então se tornar também escravizados, né, e serem traficados para a América. Então, as sociedades dos povos de língua Yoruba, né, elas tiveram durante muito tempo, né, vários centros de poder, né? Agora, cada um deles, né, era chefiado por um Obá, que era um chefe tribal, né? O que eles tinham em comum? A cidade de Lé e Fé, né, que era o centro, né? Quer dizer, eles tinham diferenças, né, entre eles, né, culturais e tal, né, tradicionais, né? Só que o que eles tinham em comum era o centro espiritual, né? Agora, qual foi a causa da ruína, né, desse reino, né? Foi justamente o quê? Vamos observar aqui o seguinte, né? Os reinos que pagavam tributos a Oior, que era o reino mais dominante ali, como o Daomer, né? Eles passaram então a opor-se a esse domínio, né? E então passaram a negociar diretamente com comerciantes brancos e escravos, porque eles perceberam também que era uma maneira também deles se fortalecerem para a guerra, né, contra os outros povos, né? Então o reino de Benin também vai se ligar a esse tráfico de escravo, né, através do seu principal porto, que ficava em Lagos. Já no século XV, os europeus então passam a criar fortes, né, no litoral da África, né, justamente para que pudesse ficar as pessoas, os escravizados, né, ficassem ali alojados, né, durante um tempo, às vezes semanas, às vezes meses, para serem transportados para a América. E era nessas feitorias, né, que os escravizados, né, esperavam, né, justamente para esse transporte. No século XIX, foram construídos, só para a gente ter uma ideia, né, do tamanho do aparelhamento, né, de toda dessa organização para o tráfico de escravizados na África, foram construídas mais de 40 fortificações, né? E sendo que muitas delas foram perdidas por causa das invasões, né, dos holandeses, né, tomando algumas delas, né, dos portugueses, né? E em troca, os comerciantes, né, nessa troca, né, entre escravizados, né, com os reinos, né, dali, eles trocavam muita coisa, né? Cavalo, objetos como espelho, né, fumo, né, bebida, né, mas especialmente duas coisas, que era arma de fogo e cavalo, né? E esse reino tinha muito interesse nesses produtos porque aumentavam o quê? O seu poder militar, né? Eles se interessavam por objetos simples, claro, mas sobretudo, né, aquilo que poderia tornar o seu reino muito mais poderoso. Então, o que eles fizeram, né? Eles foram então se militarizando, né, e com maior facilidade para conseguir escravos para continuar aumentando ainda mais o seu poder. E para encerrar, o que acontece? No século XVIII e XIX, né, os principais portos de exportação de escravos da África, né, ocidental, localizava-se no Golfo, né, no Golfo de Benin, né? Não é à toa que ele passou a ser chamado de Costa dos Escravos. Tal era o volume, né, de pessoas, né, de negros, né, que passaram a ser escravizados, que eram exportados para a América, como fosse uma mercadoria. Tá ok? Então a todos, ficamos por aqui. A todos um forte abraço.